pessoal! Estamos de volta com a segunda temporada do podcast JVN. Eu já estava morrendo de saudade dos nossos encontros e agora que o carnaval já passou e o ano começou de verdade, eu quero dar as boas-vindas a vocês, agradecendo muito pela companhia em 2022 e dizer que essa vai ser uma temporada incrível. Tem muita gente boa e competente que vai passar por aqui esse ano para compartilhar suas histórias, suas experiências com a gente. Vai ser muito legal. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista especialíssima para abrir com chave de ouro essa temporada. Tudo bem preparadinho, com muito carinho para quem empreende aqui na região de Atibaia e sul de Minas. Pois é, a gente vem com essa novidade também. Agora, a cidade de Extrema, no sul de Minas, que é bem integrada com esse bloco econômico, essas cidades aqui, também faz parte. Alô, você aí de Extrema, agora passa a contribuir com a gente aqui também, acompanhar o podcast. E você já sabe, toda sexta-feira tem um episódio novo aqui do podcast, pelo YouTube e pelo Spotify. Então, não perde tempo, inscreva-se para não perder nenhum episódio, porque aqui tem conteúdo de qualidade para quem tem sangue empreendedor. Antes de começar esse vídeo, não esquece, já curte, compartilha com quem você acha que também pode gostar desse vídeo aqui, assim você ajuda a gente a levar esse conteúdo para muito mais pessoas. E abrindo efetivamente aqui a nossa temporada 2023, eu trago não apenas um convidado, mas um parceiro, um grande amigo. Alguém que desde o início faz o JVN acontecer e é tão responsável quanto eu aqui também pela cara desse jornal, pela alma desse jornal. Na verdade, ele é o grande responsável por tudo que você vê no nosso portal, nas nossas redes, enfim. É isso mesmo, ele é o nosso criativo, né? Vamos lá, vou apresentar o nosso convidado. Ele é publicitário, tem mais de 15 anos de experiência em comunicação, possui pós-graduação em marketing e comunicação, além de especialização em criação publicitária e planejamento de campanha. Ele costuma se definir como um apaixonado por contar histórias e dar tempero às marcas das empresas que atende. Eu converso hoje com o sócio-diretor da Moqueca Publicidade, que é também colunista do JVN, meu grande amigo, Igor Cardoso. Bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Lina. Muito obrigado pela apresentação e muito obrigado pelo convite e poder abrir essa segunda temporada do nosso podcast. A casa é nossa. Aliás, falando em casa, eu vou até abrir um parênteses aqui, eu vou falar para vocês, esse cenário que vocês veem aqui atrás de mim, aqui é a Moqueca. O Igor, ali, a gente tem esse apoio da Moqueca, ele cede espaço para que a gente grave os nossos podcasts aqui, ele está na outra salinha aqui do lado para conversar com a gente hoje, então, mais um segredinho revelado aqui, ele também aqui é o nosso anfitrião. Obrigada, Igor, por mais esse apoio também. E aí, Igor, querido, chegou o dia, você que apoia e faz acontecer esse podcast e o jornal desde o comecinho aqui com a gente, finalmente está aqui para todo mundo te conhecer um pouco melhor, não é mesmo? Muito obrigada por tudo e por estar aqui hoje. Agora, conta um pouquinho sobre você. Como é que nasceu o Igor Publicitário? Como é que foi a sua trajetória profissional até você abrir a Moqueca Comunicação? Tá, vamos lá. Primeiro, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de poder estar falando com todo mundo. Não liga não, eu sou uma pessoa tímida, por mais que eu seja de comunicação, eu sou uma pessoa tímida que gosta de ficar por trás das câmeras, vamos dizer assim. Mas como que surgiu o Igor criativo? Bem, para começar, nunca foi o meu sonho de vida, vamos dizer assim. Ele se tornou meu sonho de vida de 2006 até hoje. Minha primeira formação começou como processador de dados. Então, eu sou técnico em processamento de dados, terminei minha graduação do ensino médio sendo técnico, e enquanto isso eu trabalhava na prefeitura aqui de Atibaia. Então, até 2005, quando eu era funcionário público, eu não tinha um sonho de comunicação. Eu já trabalhava na área de comunicação como radialista, então eu tenho um background de comunicação, mas não era o que eu imaginava para o meu futuro. Porém, em 2005, eu comecei a estudar um pouco mais o que era propaganda. Comecei a entender o que era propaganda, o que era publicidade. Aí eu me identifiquei com a área. Falei, não, é isso daqui que é o meu sonho, é isso daqui que eu posso dizer que é o meu sonho, que vai ser daqui para frente. Então, em 2005, eu tive acesso a um material que era o material da Folha,
que é o Top of Mind, que elenca as melhores empresas, os melhores anúncios do ano anterior. Eu falei, isso daqui é legal, isso daqui eu me identifico. Então, de 2005 para cá, para cá eu sou publicitário criativo, em 2006 eu entro na faculdade, em 2007 eu conheço a Lina, que foi minha professora do segundo ano, e então, desde 2006, que é quando eu entro na faculdade, até então que eu sou publicitário de profissão, vamos dizer assim. A Moqueca, ela surge em 2011, finalzinho de 2011, comecinho de 2012. Por quê? No meu terceiro ano, em 2008 e 2009, eu montei uma primeira agência, chamada Criatività. A Criatività, ela não deu certo, porque eu não tinha o background de administração. Você quer montar um negócio, você tem que conhecer de administração, não adianta. Então, eu falei, não, vamos montar a agência com um grupo de amigos da época da faculdade. Em 2009, a Criatività surge como empresa de verdade, com CNPJ e tudo mais, porém eu não conseguia clientes. A gente não conseguia clientes e tudo mais. Porém, nesse meio tempo, eu consegui um cliente que ele falou, vem para dentro da minha empresa que você vira um departamento de comunicação. Falei, então tá bom. O bolso aperta, a gente tem que ir para onde está indo o caminho. Então, durante 2 anos, eu fui diretor de comunicação do grupo de educação lá em Bragança, que hoje é o Colégio AZ, e junto com a B-School, que é a escola de inglês. Então, eu tomava conta da comunicação dessas duas empresas, do colégio e da escola de inglês. Em 2011, acaba o meu relacionamento com eles, e daí eu já tinha uma perspectiva de poder voltar para o mercado, de abrir a empresa realmente. Então, a Moqueca, ela surge no dia 1º de maio de 2012, como meu brinquedinho, vamos dizer assim. Que é algo que eu consigo fazer e que me agrada e que eu consigo expressar tudo que eu sinto naquele momento. Que bacana. E aí, olha, hoje grandes revelações, né? Vocês já conheceram qual é a nossa casa e agora acabaram de saber mais uma revelação aqui, que eu fui professora do Igor, uma honra. O Igor é aquele tipo de aluno que a gente coloca no Lattes, assim, né? Coloca no currículo de professor, porque é um orgulho. E desde a faculdade a gente já sempre manteve uma relação, né, de respeito, de amizade. O Igor sempre teve essa índole empreendedora, e eu também, então isso nos aproximou muito no mercado. E aí agora eu vou deixar para ele contar, e conta para a gente aqui, para quem não sabe muito exatamente, né, como foi essa história, como é que é o seu papel aqui no JVN, né? Como é que chegou para você esse projeto? Como é que você percebeu, né, quando essa ideia chegou para você? Como é que foi a decisão de fazer parte desse projeto? E conta também o que você faz nos bastidores aqui, qual que é a sua parte, qual que é o seu trabalho nesse projeto todo. Tá, vamos lá. Então, o JVN entrou na minha vida e na vida da Moqueca em novembro de 2021, se eu não estou errado. A Lina trouxe esse projeto e apresentou, não só como sendo mais um veículo para a cidade, mas sendo um veículo diferenciado. O JVN é exatamente isso, ele é focado nessa parte de negócios e administração para as empresas. E isso é algo que não tem aqui na nossa região. Então, isso me agradou muito no momento que ela apresentou. Fora os outros projetos que eles foram desenrolando durante o ano de 2012, que finalizou com o Top Premium. Então, tudo isso foi algo que me encheu os olhos, que falou, não, vale a pena fazer parte desse projeto, porque esse projeto ele vai vingar. Diferente de tantos outros veículos que a gente conhece ou conheceu, que eles tiveram vida curta. O JVN, não, ele vai ter uma vida longa, porque ele já começou com uma base forte, tanto com os projetos da Lina, quanto com os parceiros com que ela está agregando no projeto. Então, ele vai ter uma vivência muito longa. É isso que fez com que meus olhos brilhassem para que a gente pudesse dar o start mesmo definitivo em janeiro, quando a gente começou o desenvolvimento do portal de notícias, para que ele entrasse no ar em março. Então, qual que é o papel hoje, tanto do Igor quanto da Moqueca, no desenvolvimento do JVN? A gente é responsável tanto por fazer a manutenção do site, ser responsável por ele, para poder fazer com que ele fique no ar quase 100% do tempo,
Então, a gente briga por isso, está sempre 100% no ar. Assim como a gente faz toda a melhoria visual e estética, assim como para poder agilizar a entrega dos resultados. Então, a gente sempre implanta ferramentas dentro do JVN que você não tem acesso, mas que a gente tem, para que melhore tanto na parte de ranqueamento do Google, para quem possa entregar as notícias para a maior parte do público com que a gente quer trabalhar. Então, o nosso background dentro do JVN é isso, é cuidar para que o portal esteja sempre no ar, assim como cuidar da parte de comunicação, de identidade visual do JVN. Então, toda a parte de identidade visual dos eventos é a Moqueca que é responsável por cuidar, assim como a gente também assessora toda a parte da redação e dos estagiários para que eles possam dar conta nas entregas, tanto dos novos materiais que vão entrar no ar agora a partir de abril, se eu não me engano, que a gente vai começar a colocar uma parte de newsletter que vocês vão começar a ter acesso. Eu não sei se podia falar, mas já falei. Hoje é dia das revelações, você pode tudo aqui. Eu já falei, você é parte muito importante e já deu para entender, né, pessoal? O Igor, ele é modesto, ele conta um pouco, mas a grande verdade é que, assim, essa imagem que chega para vocês, a presença, a marca JVN, é responsabilidade desse grande profissional. E, assim, lembrando lá do comecinho, né, quando eu vislumbrei esse projeto, eu fiz uma marca, com toda a minha expertise de criação, que é menos um, fiz uma marca provisória no Canva, como todo mundo que está começando e não é de criação, fiz uma marca para poder apresentar o projeto minimamente. Falei, como que eu vou apresentar o projeto para o Igor, né, para um profissional do calibre dele, sem estar minimamente organizado. E eu levei e ele já imediatamente já identificou, a gente vê a diferença do profissional aí, né? Então, o que poderia, ele já fez inclusive um planejamento de autoria, né, de direito autoral, para que a gente pudesse, então ele fez as mudanças estéticas de sentido, de conceito da marca também, né? Então, na marca que eu tinha feito, a escadinha estava descendo, ele não, a gente não pode trabalhar com esse conceito, ele tem que estar subindo, evoluindo, tudo isso, aprendi um pouquinho, viu, Igor? Inverteu, ele que virou meu professor agora. E então ele refez todo o conceito da marca, a questão das cores, né? A questão esse estudo de direito autoral para que a gente pudesse ter confiança de que a gente ia poder manter essa marca depois. Então, assim, foi uma assessoria completa e desde então ele tem sido assim meu guru em tudo que a gente vai lançar. Então, todo novo projeto, como ele bem disse, né? O JVN, ele é um tronco e tem muitos galhos, muitas ramificações. Então, tem a premiação, tem o fórum de negócios, tem as oficinas, workshops. Em breve a gente vai lançar uma campanha aqui também de responsabilidade social, também novidade que logo mais a gente conta para vocês. Então, o Igor é isso, ele é esse responsável, né, pelo engajamento no site. Então, tudo que está à frente do site e também é lá atrás do site, e ainda, de quebra, né, contribui com conteúdo. Às quintas-feiras, nós nos revezamos às quintas-feiras, né? Quinzenalmente sai um novo artigo do Igor, falando sobre o mercado de publicidade, de marketing, as tendências, ele dá dicas, ele, né, avalia por que as coisas dão certo ou não dão certo na marca. Então, não percam, acompanhem a coluna dele, que tem muita dica boa lá. Agora, Igor, fala um pouquinho para a gente também da sua rotina. Como que é o dia a dia na Moqueca? Que tipo de cliente que vocês atendem? Fala um pouquinho dos serviços que vocês oferecem aí. Conta para a gente o diferencial da Moqueca. O que a Moqueca tem que ninguém mais tem? A Moqueca tem um tempero que é só dela. Para começar, a Moqueca, quando eu fundei ela lá em 2012, eu já queria que fosse algo diferente do convencional. O trabalho que a gente desenvolve hoje é muito imersivo. Então, a gente tem uma parte que a gente chama de imersão dos temperos. Então, cada cliente novo que a gente fecha, ou a cada período de tempo, a gente fica internado no cliente. Então, a gente passa de 1 semana, 2 semanas dentro do cliente exatamente para poder entender as necessidades dele e transformar essas necessidades para responder os objetivos dele. Então, dentro dessa imersão que a gente faz, que a gente consegue extrair com mais detalhes o que ele precisa, é que nos torna diferente, que nos dá o tempero diferente. A Moqueca é uma agência full service, então ela vai desde o pequeno panfleto até as grandes campanhas de mídia de massa, passando pelas redes sociais e tudo mais.
A gente não é exclusivo de um segmento, até porque eu não acredito nisso. Quando você se torna exclusivo de um segmento, você fica com a visão deturpada, você só vê o mesmo problema, e você sempre traz a mesma solução para aquele problema. Como a gente atende empresas de vários segmentos, a gente consegue pegar um problema de um e resolver com uma solução do outro da melhor forma possível. Então, isso nos dá uma visão criativa muito mais abrangente do que quando a gente está dentro só do mesmo segmento. A Moqueca ela tem um diferencial que é atender poucos clientes também. O nosso foco é atender no máximo de 12 a 13 clientes por ano. Então, a gente fecha a nossa carteira ali para atender essa quantidade de clientes. Com isso, a gente consegue entregar melhores soluções para esses clientes. Diferente do que a gente pegar picadinho, poucos clientes, que vai nos sobrecarregar de serviço, a gente não consegue entregar a melhor qualidade criativa e estratégica para os nossos clientes. Dentro do segmento de atuação da Moqueca, a única coisa que a gente não faz é atender segmento público. Então, a gente não atende campanha, a gente não atende político, por meu entendimento de não fazer... do jeito que a gente vende um produto ruim, a gente pode vender um político ruim. Então, a gente não faz isso. Então, a gente não atende campanha pública. O restante, a gente atua em todas as áreas da comunicação e com todos os perfis de clientes. Atualmente, a gente tem clientes de varejo, a gente tem clientes de indústria, e a gente foca exatamente nesse perfil de clientes para poder entregar os melhores resultados. Então, eu tenho uma expertise, o meu colaborador tem uma outra expertise, a gente junta nisso daí para poder entregar a melhor solução para eles, nossos clientes, né, no caso. A rotina no dia a dia não tem rotina. Porque, como a gente vive da criatividade, então surgiu a ideia, vamos fazer, vamos colocar no ar, vamos planejar certinho, como que a gente faz e tudo mais. E a gente tem um foco dentro da empresa que é algo que eu sempre quis entregar, que é algo que eu sempre senti falta, que é a nossa carga horária. Então, isso faz com que a gente sempre esteja focado no que a gente vai entregar. A Moqueca, ela não trabalha 8 horas por dia. A gente trabalha 6 horas por dia. Hoje está todo mundo home office. Então, todos trabalham home office e a gente tem uma reunião presencial a cada 15 dias, que daí reúne todo mundo na agência, nesse espaço que a Lina está. Então, a gente reúne o povo e começa a trocar ideia para o que a gente vai fazer no próximo trimestre. Então, a gente sempre tem uma reunião trimestral para a próxima entrega. Basicamente, essa é a nossa rotina. Bacana. E vocês atuam aqui na região toda e São Paulo também? Como que é essa visão? Então, hoje, o nosso perfil de cliente hoje está muito local, com entregas regionais ou estadual. Então, a gente tem os clientes que são locais e que só tem comunicação local. Então, a gente fala, local é toda a nossa região, Atibaia, Bragança, Perdões, Mariporã. A gente tem os clientes que atendem nível estado. E, recentemente, a gente fechou um cliente que ele atende Brasil. Então, vai entrar uma matéria falando especificamente desse cliente no blog da Moqueca. Vocês podem acompanhar lá, moqueca.com.br/blog, que a gente vai falar exatamente desse cliente. Ele tem uma entrega nacional. Então, assim, a gente está caminhando para sair só dos clientes locais e dando um passo um pouquinho além. E eu acho que o home office ele veio muito para ajudar nesse sentido, né? A gente quebrou muitas barreiras, então hoje você pode ter a equipe espalhada por muitas regiões e não precisa estar, né, cumprindo o expediente presencial aqui, e acaba te dando essa amplitude, né? Agora permitindo que você expanda ainda mais. Muito legal. Esse período de 2 anos da pandemia nos ajudou nessa parte, tanto de desenvolvimento tecnológico, de aquisição de novas ferramentas para poder nos ajudar, só que não nos machucou a pandemia, porque a gente já tinha experiência do home office antes. Que eu falei, a nossa carga horária era de 6 horas por dia, só que toda sexta-feira sempre foi home office. Tá. Então, a gente sempre já teve essa experiência de como que é trabalhar de casa e como que a gente consegue entregar isso sem prejudicar o resultado dos nossos clientes. Então, isso a gente nunca teve problema. Então, na verdade, a pandemia só veio para concretizar aquilo que eu já acreditava há coisa de 8 ou 10 anos atrás.
Maravilha. Igor, vem cá, você é um especialista em posicionamento de marcas, né? Inclusive, é sobre isso que você fala na sua coluna. A coluna se chama Tempero da Marca, pessoal, no JVN. E eu queria que você começasse dizendo para a gente assim, qual que é a importância, vamos do começo, né? Qual que é a importância de uma marca para qualquer negócio, né? Qual que é o papel da marca? Eu penso um negócio e o quanto é importante eu pensar em que marca vai me representar, né? E aí, qual a diferença de uma marca com tempero e sem tempero? Então, vamos lá. O que é marca? Para começar, a gente tem que explicar o que é marca, porque muita gente confunde marca com identidade visual. Na verdade, a identidade visual está dentro do conjunto da marca, e marca não é só o nome ou só o logotipo. É todo um conjunto, que a gente chama tecnicamente de branding, de fazer com que a empresa fique conhecida. A importância da marca para o cliente é como se fosse a identidade dele no mercado. Então, quanto mais posicionada e quanto maior for a entrega daquela marca no mercado, mais ela se torna desejada, faz com que as pessoas queiram levar ela para casa e você encontre ela na prateleira ou no armário da pessoa. Então, quanto mais trabalhada for a marca, mais desejada ela se torna. Então, isso ajuda, tanto no caso de posicionamento, fazer com que a marca defenda um lado, o seu lado, né, o seu ponto de vista, quanto também ajudando o pessoal de vendas a facilitar a venda da equipe comercial. Então, quanto melhor for construída aquela marca, mais ela tem entrega. E a diferença de uma marca temperada ou uma marca sem tempero é o quanto ela se posiciona no mercado para defender causas. Não só causas como aconteceu esse desastre agora no litoral, mas sim como ela se posiciona no mercado para poder se identificar de uma maneira que se diferencie dos seus concorrentes. Então a gente fala de causas, mas são várias causas diferentes que a marca pode defender. Isso faz com que ela se torne mais temperada e mais desejada também. Se a gente pegar hoje um recorte da geração Z exatamente, eles não são fiéis a uma marca. Então, aquela que entrega um melhor serviço de causa ou uma melhor percepção de causa para esse pessoal, esse público mais novo da geração Z, que são os futuros consumidores, atuais e futuros consumidores, é muito melhor para que a marca pertença àquele grupo e faça com que ela tenha uma prosperidade muito maior. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque já tem uns anos que a gente discute muito isso no meio da comunicação como um todo, né? Lá atrás, antigamente, nos tempos lá do Guaraná com rolha, tinha esse mito, né, de que a marca, a empresa precisa ser neutra, né, tem que ser neutra. Hoje em dia isso não pega mais, né, porque assim, o neutro também é aquele omisso, né, ele é visto como omisso. Então, e eu lembro, né, quando eu fiz faculdade, não, tem que ser neutro, porque senão você vai perder mercado. E acho que hoje é o contrário, né? Quando você se posiciona, sim, algumas pessoas que são contrárias àquele posicionamento ou àquela causa podem não ser fiéis a você, mas é como você falou, você assume uma identidade, se identifica com um público e aí você fideliza esse público também, né? Porque as pessoas, o consumidor, ele está interessado em identidade, em verdade, em causa, saber quem é aquela marca muito mais do que aquele produto que ele está entregando. E aí, já puxando esse gancho, né, a gente tem visto também, né, ao longo desses anos e com tudo isso acontecendo, uma verdadeira revolução digital, né, do marketing e da publicidade. Então, você acha que também nesse sentido, assim, é muito diferente destacar uma marca hoje do que era quando, por exemplo, você iniciou a sua carreira? Né, e o que mudou nesse caminho? Não, sem dúvida. O que mudou muita coisa de 15 anos para cá, principalmente com o advento da tecnologia. Eu sou um migrante digital, então eu não nasci com o celular na mão, diferente da geração que veio depois de mim, que é a geração Z, que já nasceu com o celular basicamente depois do parto, está com o celular na mão. Mudou muita coisa de lá para cá. Então, se a gente fala hoje de publicidade, não tem como não falar de ações que estejam integradas, tanto de offline quanto de online.
coisa que há 15 anos não existia. Uhum. Fugiu. Desculpa, eu comecei a devagar e Não, começou mas, a fazer várias ideias. O que não, mas muda daqui a aqui? pouco vem de novo, daqui a pouco vem de Sim, novo. Uma coisa que eu queria até, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, e a hora que voltar você traz, para o nosso papo é assim mesmo, ele vai e volta, dois comunicólogos conversando. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante em você também é esse jeito, né, de você ser uma pessoa que está sempre observando tudo à sua volta no dia a dia, e aí você vai tirando dos acontecimentos, né, assim, os mais corriqueiros, assim, lições que depois você traz e transforma em aperfeiçoamento do seu trabalho, usa como exemplos. E aí, até um exemplo disso, você conta em um dos seus artigos, acho que um dos primeiros artigos que você publicou lá na sua coluna, em que você fala sobre uma... Lembrar dessa historinha, você fala sobre uma placa de promoção de cartões de visita que você sempre via na rua, no caminho para a agência, né? Acho que você deve lembrar dessa historinha. E que essa placa te fez pensar em como as pessoas fazem, né? As empresas fazem as suas promoções de forma errada. Como é que foi essa história? Conta um pouquinho e conta também quais são os principais erros que as empresas cometem quando querem fazer uma promoção. Então, vamos lá. Essa história da placa, se abusar, a placa ainda está no mesmo lugar há mais de 10 anos. O que as pessoas fazem de errado em promoção? Promoção, ela tem uma fórmula. Por mais que eu não goste do termo fórmula, porque fórmula em comunicação não existe, mas ela tem. Que basicamente tem um período de começo, meio e fim, como toda campanha. E a promoção, o período dela é muito mais curto. Ela tem que responder um objetivo em 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí vai depender do objetivo de cada empresa. Porém, quando você vê uma promoção que não tem fim, ela não é mais promoção. Ela é aquilo de verdade. Então, compre 10 e leve 11. Para o resto da vida, isso não é promoção. Se você já compra 11 logo de uma vez. E as empresas erram muito nesse foco. Como planejar as suas ações promocionais. Então, elas pensam, eu preciso vender ou preciso escoar meu estoque, que geralmente a promoção ela se respalda em 3 objetivos, que é ou fazer com que a marca se torne mais conhecida mais rápido, escoar produto ou aumentar vendas. Escoar estoque ou aumentar vendas. Mas geralmente as empresas só focam em aumentar vendas. E não planejam como vai fazer isso. Ela só quer aumentar vendas. Aconteceu esse caso ontem. Ontem, exatamente. Estava conversando no caso, estava conversando com a minha noiva, ela trabalha numa empresa, e eles estão fazendo uma ação promocional. Eu falei, tá, mas qual que é o objetivo? Comecei a discutir tudo isso. Ela falou, não, só quer vender. Tá, mas vender quanto? E por que você está fazendo essa promoção? Tem desconto, não tem desconto? Então, as empresas, elas só estão focadas no resultado final, como todas, isso é claro, todas as empresas têm que estar focadas no seu objetivo de fim do ano ou de quando fecha o seu ano fiscal. Porém, elas têm que ter um objetivo daquela ação. Por que aquela ação tem que acontecer? Beleza, eu estou fazendo uma promoção para aumentar vendas. Tá. Hoje você vende quanto, você quer aumentar para quanto? Hoje você fatura quanto? Hoje você fatura X, você quer aumentar para quanto X? E as empresas não têm esse foco. E também não tem uma data. Então, vou começar hoje e vou terminar daqui a 30 dias. Não, vou começar hoje e vou terminar daqui a 12 meses. Elas não pensam exatamente nisso. O começo, meio e fim. Fora também que não mensura, que é o grande problema. Vendeu, beleza. Atingiu o objetivo? Sim. Mas e aí, foi suficiente? Você atingiu o objetivo de vendas, mas atingiu o objetivo de faturamento? Eles se conversam? Então, as empresas... eu estou dizendo empresas, mas entendo que é a empresa da região Bragantina. Tá? Porque a gente está falando com o público hoje nacional. Então, a gente está falando... o nosso podcast, ele tem uma abrangência nacional, só que isso acontece muito na nossa região Bragantina. Porém, se a gente extrapola um pouquinho isso, e a gente está falando hoje de 98% de empresas familiares no Brasil, então muitas podem se identificar com esse modelo também, né? De fazer uma promoção, mas não saber o porquê que está fazendo isso. Entendi. Depois eu sugiro que vocês leiam esse artigo, porque é muito interessante, né? Ele conta que ele mora perto da agência, então ele vem andando, ele diz que, a primeira vez eu vi a placa dos cartões
ok, né, atingiu o objetivo, estava lá, chamou a minha atenção, causou um impacto, me seduziu pelo valor, mas 5 anos depois, poxa vida, não está mais cumprindo esse papel, esqueceram a placa lá, né? E vai ver que não esqueceram, só acham que ainda está impactando alguém no mesmo lugar com a mesma promoção, né? Ainda mais Enfim. quando a gente fala de comércio local, né, É. que é aquele que tem a portinha voltada para a rua, você sempre vai falar com o mesmo público ali. Então, o público já viu aquela comunicação, já mais do que fixou. Aquela ela acaba se tornando rotineiro para ele. Então, já não causa mais o impacto que precisaria causar. Então, ela Pois perde a é. eficácia dela. Pois é, o que a gente está falando aqui é isso, né? Então, assim, da portinha do comércio no bairro a uma grande empresa de ação nacional e digital, cada caso, cada objetivo vai ter uma estratégia, é preciso ser pensado, planejado para entender, né? Qual que é o meu objetivo, qual a melhor estratégia, por quanto tempo vai durar isso, né? É isso aí, Exatamente. fala com o Igor que o Igor manja. Mas voltando para o digital, Vamos lá. como é que você vê a presença das marcas na internet hoje? Você está mergulhado também Verdade. nisso, né? Uhum. Nas redes e tudo mais. Eu pergunto porque todo dia surge uma rede social nova, né? Muitas empresas acham que precisa estar em todas elas, aí saem criando perfis e cria e larga, muitas vezes deixa lá, não dá conta. E muitas vezes sem critério, né? Sem estratégia, como eu estava falando. Inclusive, eu escrevi sobre isso também no meu artigo essa semana, que essa questão toda, né, de pensar se eu vou ter fôlego, se é ali mesmo que está o meu público, enfim. Como é que você vê tudo isso e que cuidados, né, você toma quando vai elaborar uma estratégia de posicionamento digital de uma marca, de um cliente teu? Sim. Então, vamos voltar nas 2 perguntas atrás, para poder retomar, que é a questão de como que as marcas estão presentes nas redes sociais e tudo mais. Como que é para construir a marca hoje com a presença do digital. Hoje, todo mundo está no celular, está consumindo ali suas redes sociais ou outros canais. Para uma marca se posicionar hoje é muito mais difícil, porque tem um volume de informação muito maior do que quando eu comecei na profissão. Antigamente a gente falava de 5, 6 veículos, tanto impresso quanto TV ou rádio. Então era muito mais fácil para você distribuir a comunicação para você impactar o público. Hoje, para você construir uma marca, é muito mais difícil pela quantidade de informações que você recebe, tanto no celular, nos dispositivos móveis, quanto na TV, rádio, outdoor. Então, você é impactado por muito mais informações do que 20 anos atrás, por exemplo. Em questão das redes sociais hoje, as marcas não precisam estar presentes em todas. Elas têm que estar presentes naquelas que correspondem com a sua identidade, com aquilo como ela quer se posicionar. Então, não adianta uma empresa que basicamente negócio a negócio, B2B, estar presente, por exemplo, no Pinterest, a não ser que faça parte do negócio dela. Mas, basicamente, ela tem que estar focada no LinkedIn, que seria o melhor canal. Então, a gente tem que entender como que a marca se posiciona, o que ela defende, para daí sim ela estar presente naquela rede social, para fazer sentido para ela. Uhum. E hoje a marca ela tem que se posicionar muito mais como sendo uma pessoa, no caso uma persona, né, do que uma marca. Então ela tem que ter uma identidade, de novo, ela tem que defender uma causa, ela tem que ter uma razão de existir e do porquê estar presente naquele meio. Aí, o que torna ela diferente para que ela impacte o consumidor? Ela tem que contar uma história, e essa história tem que ser verdadeira. Não adianta eu criar uma história para falar que o Joãozinho atravessou a rua e eu salvei a vida dele porque o carro ia atropelar ele. Se isso não for verdade. Ou se não, eu sou uma empresa Great Place to Work, mas sendo que não tem nenhum benefício para os seus colaboradores. Eu só tenho um selo ali, mas eu falo um monte de mentira. Então, a história que a empresa tem que passar, independente se for na rede social, se for no site, se for em outros portais, ela tem que ser uma história verdadeira. Ela tem que transparecer aquilo que a empresa é de verdade. Eu acho muito bacana você falar sobre isso, e eu comentei um pouco mais atrás que a gente se alterna às quintas-feiras para escrever, porque eu também escrevo nas quintas-feiras com um outro olhar, né? Meu olhar é o olhar das relações públicas, da construção de reputação, de imagem, e assim como as redes sociais, né, elas são
uma plataforma, um ambiente para a construção de marcas, também de reputação, também de relacionamento com os diversos públicos estratégicos. Isso está muito relacionado, né? A gente acaba se completando, a gente troca muita ideia no dia a dia, porque isso, essa persona, a empresa não é mais um ser abstrato, né? Ela tem uma personalidade, ela precisa se posicionar, comunicar muito bem o que ela pensa e precisa ter atitudes e identidade, né, com esses públicos. Então, tudo isso se conversa e eu acho muito interessante esse ambiente todo. E aí, já dando mais um salto, Igor, e o metaverso? Esse assunto que foi tão amplamente destacado em 2022, só se falava em metaverso, né, todo mundo. E aí parece que ainda está meio nebuloso para muita gente esse assunto, né? Eu confesso que para mim assim, ainda não está totalmente claro. E aí eu te pergunto, o que é o metaverso? Ele é para todo mundo? É para todos nós? É para né, o terráqueo normal, né? Você já está trabalhando com seus clientes e tem algum cliente que já está trabalhando estratégia nesse ambiente? O que você pode contar para a gente um pouquinho aí da sua visão sobre o metaverso? Eu tenho uma opinião um pouco controversa em relação ao metaverso, porque ele é um ambiente... o que seria o metaverso? O metaverso é um ambiente digital, ele é totalmente digital, que você interage com outros usuários por meio de uma plataforma. Aí existem N plataformas. Por aí. Eu fiz o teste em algumas, mas eu não tive uma boa experiência. Por que eu tenho uma visão controversa a isso? É o futuro? Pode ser que seja o futuro, sim. Mas é o futuro mesmo. Coisa de 6, 7, 10 anos. Ele não é para o presente. E também ele não é para o presente brasileiro ou para o futuro brasileiro. Tá. Porque ele demanda muito de equipamento e de infraestrutura. Então a gente fala do ambiente do metaverso, você precisa de um equipamento bom. Você precisa de uma rede de internet muito boa para você ter uma experiência realmente imersiva naquele ambiente. E a gente está falando de equipamentos que são caros. Então, um óculos de realidade virtual ele vai estar entre 1.800, 5.000, vai variar muito da qualidade e da entrega que ele vai fazer. Além do óculos, você pode trabalhar ou fazer o uso do metaverso no desktop ou no celular. Você precisa de equipamentos bons. Então, não é para o público brasileiro ainda. Está vindo 5G? Legal, 5G. Mas ele não funciona em todos os locais ainda. Então, o público brasileiro não será uma experiência tão boa no momento. Talvez daqui a 5, 10 anos. Se ele tiver um bom desenvolvimento, sim. Como que as pessoas hoje usam o metaverso? Muito adolescente, ou se não, o público da geração Z está usando o metaverso. Seja por meio do Fortnite, do Minecraft, eles são ambientes imersivos, só que são jogos. Tá. Como que as empresas conseguem tirar proveito disso? No meio dos anúncios. Então, você consegue inserir anúncios no meio dessas plataformas, que elas estão totalmente ambientadas naquele cenário e que não prejudica a experiência do usuário. E isso é legal. Só que a gente não está falando com o público que vai gastar ainda. Ele vai gastar o cartão do pai, ou se não, o que ele está fazendo de economia. O metaverso é para todas as marcas? Não, não é para todas as marcas. Ele só para aquelas grandes marcas que querem explorar aquele ambiente. Porque, assim, elas dominam a tecnologia, elas têm um investimento para poder fazer. Então, para você ter um ambiente no metaverso, custa muito dinheiro. Para você montar a sua lojinha ali para poder comercializar um NFT, um colecionável, vai muito dinheiro. Então, se a gente da nossa região, ele não é um cenário ainda que se aplica. E ampliando isso, estendendo isso para o cenário nacional, são poucas as marcas que vão conseguir fazer o uso nesse momento do metaverso. E nesse sentido do que você está falando, porque justamente eu tinha lido exatamente isso, né? Eu assisti aí algumas entrevistas também com alguns especialistas na área para tentar entender, e a compreensão que eu tive foi justamente essa, né? A questão assim do investimento que ainda é muito alto
e da nossa capacidade tecnológica, em termos, inclusive, de acesso, né, de acessibilidade para o 5G, que ainda não está disponível para todo mundo, que ainda não é um 5G genuíno, né, muitos aparelhos, não, a grande maioria dos aparelhos que estão hoje em atividade não estão compatíveis, né, com o 5G. E eu fico imaginando que se para uma empresa, né, envolve um investimento alto, que não é para qualquer empresa, eu fico imaginando que na outra ponta, né, que são os consumidores, os clientes, o público dessa empresa, muito menos. Né? Então, não adianta a empresa sozinha se ambientar totalmente no metaverso se os clientes dela, os parceiros dela também não estiverem lá. Por isso que ainda é um horizonte meio distante para a gente. É isso que você quer dizer? A gente está falando, por exemplo, de um consumidor que ele tem que colocar crédito no celular para poder fazer o uso da internet. Sim. Que ele não tem um plano de banda larga que ele possa consumir daqueles dados. A gente está falando de pessoas que têm que sair do meio de uma comunidade, atravessar a comunidade, chegar no centro da cidade para poder fazer uso de um sinal melhor. Às vezes a pessoa tem um celular que só consegue enviar SMS, mal tem WhatsApp, por exemplo. Então, a disparidade no Brasil que é complicada em relação a isso. Então, toda essa parte de infraestrutura e tudo mais que a gente não tem acesso e tão logo não terá, dificulta com que as empresas possam fazer o uso real do metaverso. Entendi. E aí tem toda uma relação com a questão da inteligência artificial também, né? Que é um assunto hoje que está muito mais falado no momento. A inteligência artificial, hoje, basicamente, a gente está falando de várias plataformas que nos ajudam. Eu posso falar do mercado de comunicação, principalmente de publicidade, que é o que eu tenho mais estudado. Então, existem várias plataformas que hoje nos auxiliam muito na parte de conversação. O mais falado hoje é o ChatGPT. Então, ele é uma baita ferramenta que nos ajuda. Ele é uma ferramenta, ele não nos substitui. De novo, falando no mercado de comunicação, não dos outros mercados. Por que ele não nos substitui? Porque ele não é criativo. Então, a inteligência artificial ainda ela não aprende, ela é ensinada. Então, você tem que ensinar ela para que ela pense diferente. Mas ela não consegue juntar 1 mais 1 e fazer 3, que é o que a gente faz. A gente, como criativo, a gente tem isso de pegar um ponto, juntar com outro ponto e ter um resultado diferente. Então, o ChatGPT ou Copy.ai, que são plataformas e ferramentas, elas são exatamente isso para nós de comunicação. Elas são ferramentas. Elas não são oráculos, elas não são gurus, elas ainda não vão substituir o Google, elas ainda não são ferramentas que vão substituir o ser humano em comunicação. Eu fiz uma publicação esses dias no meu Instagram que é exatamente isso. Quem tem medo de inteligência artificial é porque não se garante na criatividade. Que é isso. Pode ser que no futuro, hoje é dia 3 de março de 2023, que a gente está gravando, a inteligência artificial ainda não pensa por si, no público em geral. Tá? Mas eu não sei amanhã. Amanhã pode ser que já surja uma nova ferramenta, porque a tecnologia hoje ela não tem stop, ela não para. Pode ser que amanhã já tenha uma ferramenta que não, ela já pensa exatamente como ser humano, ela já cria exatamente como ser humano. Aí sim, aí é algo para a gente se preocupar. Mas eu acredito que isso ainda não vai ser tão logo. Eu também acho que ainda tem chão pelo caminho aí. E o nosso papo está tão bom que a conversa aqui já está, nosso tempo está caminhando aqui para o final, mas eu queria ainda que você falasse para a gente um pouco assim das suas expectativas para 2023. Como é que está esse ano? Agora o ano começou, eu comecei a nossa conversa falando, né? Carnaval passou, o ano agora realmente começa. Como é que estão suas expectativas? Você tem uma especulação, né, de uma recessão forte vindo por aí. Por outro lado, eu tenho conversado com muita gente que está otimista. Você está otimista ou você está reservado? O que 2023 pode esperar da muqueca? Olha, eu posso dizer que o ano para a gente começou muito bem. Em 3 meses de janeiro para cá, a gente conseguiu 4 novas contas. Então, como que eu vejo isso?
Se para a moqueca surgiu isso, então o mercado está voltando a ficar aquecido. As empresas voltam a querer investir em comunicação. Como que eu vejo para o futuro? Eu vejo meio reticente, exatamente por essa recessão que vem por aí. Porém, eu vejo um consumidor muito mais animado. Então, ele não está segurando tanto seus investimentos. Ele está começando está retornando o que era o cenário de 2019, por exemplo. De novo, especulação. Então, não sei dizer como que vem para frente. Então, como que é o nosso planejamento? Nosso planejamento de 2023 está pronto desde setembro de 2022. Lógico, analisando os dois cenários, quem que venceria a eleição, como que seria o futuro, tudo que todo mundo já conhece. A gente vislumbrou um cenário muito melhor do que ele está sendo. Então, a gente agora está revendo, né? Cada 3 meses a gente revê os objetivos e tudo mais. Então, a gente deu uma segurada, a gente revê o planejamento e está analisando de novo como que vai ser o cenário para o segundo semestre. Então, a gente está muito pé no chão, mas acreditando sim que o ano termina com um aumento do produto interno bruto para a gente, para 2024 ser muito melhor. Da minha parte, o que eu posso garantir é que você vai ter muito trabalho com o JVM. Tem muitos projetos, muita novidade, e assim, você precisa deixar tudo muito lindo, tudo muito estratégico aí para chegar em todo mundo. Então, desse lado, pode ter certeza que o trabalho vai aumentar bastante. Agora, eu vou te fazer a minha última perguntinha, prometo. E depois eu vou abrir o microfone para você mandar a sua mensagem. Igor, fala para mim, o que é que te move? Move querer... Bem, eu ia fazer uma brincadeira, mas deixa quieto, que me move são minhas pernas. Mas não. As suas pernas movem seu corpo. O que move a mente e a alma do Igor? Então, eu levanto sempre, todo dia, querendo mudar o meu dia. O meu dia envolve não só o Igor, mas todos aqueles que me cercam. Então, o que eu posso fazer diferente para mudar a vida daquelas pessoas? Isso é o que me move. Então, são coisas que eu aprendi desde criança e tudo mais. E quando a gente ajuda quem nos cerca e quem nos ajuda, a gente está nos ajudando consequentemente. E isso faz com que a gente vá para frente. Fazer aquilo que como que eu posso dizer? Eu não sou muito de ficar me vangloriando, não gosto de ficar falando do que eu faço ou deixo de fazer. Mas eu sempre busco estar ajudando o próximo. Seja o meu colaborador, seja um irmão de rua, né? Aquela pessoa com que eu vou ajudar. Então, isso faz com que eu vá para frente. Como que eu posso ajudar aquela pessoa? Eu não estou preocupado em ajudar a sociedade ou querer mudar o mundo, mas sim eu quero mudar aqueles que estão ao meu lado. Porque aqueles que estão ao meu lado, se eu consigo ajudar essas pessoas, ele vai ajudar o próximo, e ele vai ajudar o próximo. E assim, dessa maneira, a gente muda a sociedade. Uau. Mas eu não tenho essa vislumbre de, eu acordei hoje, eu vou mudar o Brasil. Não, deixa eu ajudar quem está perto. Mas é assim que a gente muda o mundo, ajudando quem está perto. Se cada um fizer isso, é ou não é? Exatamente. Nossa, Igor, sem palavras para agradecer. Esse meu grande amigo, parceiro, colega, um profissional que eu admiro demais. Eu adorei o nosso papo. Eu tenho certeza que todo mundo que chegou até o final aqui com a gente também gostou muito de te conhecer melhor, de saber mais, né, de saber o que você faz. E também aprendeu bastante com você hoje, né, com tudo que você compartilhou com a gente. Agora eu quero abrir o espaço aqui para você mandar a sua mensagem, deixar um recado final, falar o que você quiser. O microfone é teu. Vender meu peixe aqui. Isso aí. Mas vamos lá. Eu acho que esse foi o podcast mais curto do JVN. Mas é que eu sou uma pessoa muito introvertida. Sou eu no meu mundo, querendo ajudar o próximo ali. Mas, mais uma vez, obrigado, Lina. Obrigado pelo espaço do JVN. Obrigado por acreditar na Moqueca, em ser esse parceiro do JVN. Eu acredito que a gente vai desenvolver muitas coisas juntas, não só em 2023, mas 2024, 2025 e por aí vai. A gente vai construir muitas coisas juntas.
é isso. Que 2023 seja um bom ano para todo mundo. Conheçam a Moqueca, entre no site da Moqueca, moqueca.com.br, comece a seguir a gente lá nas redes sociais. Se quiser seguir o Igor também, é DJ Igor C. O DJ porque antigamente eu era DJ. Essa pessoa introvertida era DJ. Até o fim vem revelações, olha que legal. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Espero que todos gostem. Continue seguindo o JVN, acesse o JVN todos os dias lá. Todo dia tem uma matéria nova. O pessoal, a redação, está sempre publicando conteúdo novo, principalmente falando da nossa região Bragantina, agora mais extrema. Futuramente vem outras cidades aí, aguardem. A gente está trabalhando para isso. E aí, acessem todas as nossas redes sociais, que a gente está sempre lá falando de coisas, seja de tempero da marca, seja de evolução de negócios. É isso aí. Esse é o Igor Cardoso. Muito obrigada, Igor. Nós vamos deixar todos os contatos do Igor, da Moqueca aqui, pessoal, para que vocês mantenham contato e troquem ideias. Vocês viram que, né? Ele acha que esse foi o mais curtinho, mas eu vou dizer que não foi, não. Ele vai ficar surpreso quando ele assistir, que ele vai ver que deu um conteúdo muito legal e eu tenho certeza que muito precioso para todos nós. E é isso. Nós encerramos aqui mais esse episódio. Esse que está abrindo a temporada 2023, segunda temporada do podcast JVN. Nós agradecemos a todos e a todas que nos acompanharam até o final. E lembramos que sugestões de temas e de novos entrevistados podem ser enviados para o nosso e-mail, que é podcast@jornalvisãodenegócios.com.br. Esse podcast é uma realização da APR43 Produtora e com o super apoio aqui da Moqueca Publicidade. Agora vocês não vão esquecer mais, né? Então, para conhecer tudo que essas duas empresas maravilhosas, em breve também, com mais detalhes, vocês vão conhecer também a P43. É só acessar o link que a gente vai deixar aqui embaixo para entrar no site, nas redes sociais deles, para conhecer um pouquinho melhor, tá bem? Eu fico por aqui. E se você também gostou dessa conversa, vou insistir aqui, compartilhe, curta, não deixa de se inscrever, tanto no YouTube quanto seguir a gente também lá no Spotify, para ficar sempre por dentro dos próximos episódios, tá bem? Até lá, tchau, tchau!